Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para mais uma videoaula do nosso treinamento de Delphi Básico. E hoje, na nossa aula número 10, vamos aprender algo muito importante aqui para o nosso treinamento, que são os laços. Então vamos lá, antes de mais nada, vamos lá criar logo o nosso projeto aqui, File, New, VCL. Então, com o nosso projeto criado, eu já copiei o caminho, né? Então vamos salvar. Vou clicar aqui, File, Salve All. Então cliquei em salvar aqui, vou colar aqui meu caminho, Ctrl V, bacana, e vou salvar. Então salvei aqui e vou salvar também. Então eu tenho aqui meu projeto funcionando, que você já sabe. Vou clicar em executar aqui, ó, e ele vai executar normalmente. Legal? Então agora que você já sabe que o projeto está executando, você precisa ter em mente que você precisa entender na programação sobre os laços. O que são os laços? Os laços de repetição. Por exemplo, vou dar um exemplo para você aqui, ó. Memo. Então vou colocar aqui, ó. Eu tenho aqui um memo números. Bacana? Então aqui eu tenho um memo chamado números. Legal, vou colocar ele aqui, ó. E esse memo, ele tem uma propriedade aqui, ó, chamada lines. São as linhas. Então, por exemplo, eu posso colocar isso aqui, ó. Número 1, 2, 3, 4, 5. Então observe que eu posso querer essa estrutura aqui, ó. Legal? Legal. Então eu posso querer essa estruturinha aqui. Se eu colocar essa estrutura aqui, eu digitando, é tranquilo, mas eu posso ter isso aqui com uma quantidade exorbitante de números. Então, para eu fazer isso aí manual, ficaria um negócio inviável. Então é para isso que existe os laços. Então vou tentar explicar aqui de uma maneira bem clara, sem muita enrolação. Porque o que acontece? Existem vários laços, mas na prática mesmo você usa poucos. Então vou colocar aqui. Vou colocar só os dois que usa. BTN for, por exemplo. Aí eu vou colocar aqui for. Legal. Então o laço for existe praticamente isso aqui, ó. Vou clicar duas vezes. Então aqui a gente usa assim, ó, for e aperta tab. O for, ele passa uma variável que é o contador, aonde ela começa de um número até chegar em outro e faça alguma coisa. Então essa função é isso que ela faz. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, eu digitei for e apertei tab. Aqui, ó, por exemplo, for, tab. Se eu der enter, ele já vai declarar a estrutura para mim. Essa é a estrutura do for, para quem não sabe. Legal? Mas supondo que você não sabia do bendito enter, não tem problema não. Você ia ficar desse tipo aqui, ó. For, tab. Ele já pega o i, então i, que é a variável, pode ser qualquer letra, mas geralmente ele já coloca i. Então ele começa da onde? Vamos supor que ele começa do 0 até 10. Só para você entender o negócio aqui. Pronto. Dei enter, ele já implementou para mim ali. Não é obrigado a colocar o begin. Eu que acho legal, fica mais esteticamente mais bonito, mas não é obrigado não. Legal. Então se isso aqui estiver acontecendo, eu vou fazer o seguinte, ó. O memo números.lines.add. Então isso aqui vai ser o que eu vou colocar. Legal? E agora, eu vou colocar assim, ó. Número mais, agora eu tenho que fazer a conversão, porque o memo ele passa uma string, mas o i a gente já sabe que é um inteiro, então int to str i. Só isso aqui, ó. Então observe que se não tivesse esse carinha aqui que eu gosto de colocar, porque eu acho legal, você faria isso em duas linhas. E na verdade você faria isso em uma linha, ó. Só assim, ele já funcionaria. Essa linhazinha de código aqui você colocaria. Então vamos executar aqui. Executei nosso sistema. Olha lá, vamos apagar aquele carinha lá e vamos clicar. Olha lá. Ele colocou do 0 até o 10. Só que aqui deve ter 11 números, porque começou do 0. Legal? Mas observe que tem como colocar. Aí você pode dar um espacinho aqui, ó, para ele ficar bem organizadinho. Então observe que ficou bem legal. Então o laço serve para isso. Quando você clicar, ele vai percorrer. Só que aqui, ó, observe que ele está sempre inserindo 10. Então seria interessante você fazer isso aqui, ó.
Toda vez que você começa do zero, por que eu coloquei zero? Eu coloquei zero de propósito, tá? E aí vamos colocar isso aqui embaixo assim, só para ficar esteticamente mais legal. Coloquei zero de propósito. Alguns arrays no Delphi sempre começam na posição zero, mas não é todos. Mas alguns vai começar. Aqui eu tenho como você começar da posição que você quiser. Mas se fosse um select do banco de dados, começaria da posição zero. Então por isso que eu já coloquei zero. Então sempre assim, a gente vai assim até a esse cara, até o máximo. Então, por exemplo, o retorno do seu select, do seu banco, retornou 200 registros. Então você diria que começar da posição 0 até o final de 200 menos 1. Entendeu? É assim que funciona. Por isso que é normal ver muita coisa assim. Até tal número menos 1. É porque começou do zero. É por isso que as pessoas fazem esse macetezinho aí para poder dar certo. Mas aqui vamos supor que a gente coloca 9. Do 0 a 9 são 10 números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então 10 números. Mas se eu quiser, eu posso manipular manual. Posso colocar aqui, começa do 1 até o 10. Ou até o 100. Aí ele vai imprimir 100 números. Legal? E aí seria interessante, toda vez que eu clicar, eu fazer isso aqui, ó. Memo, número.lines.clear. Limpa o que tem lá e insere. Agora vamos executar. Então esse é a estrutura. Mesmo que ela tenha informação, quando eu clico, ele inseriu 100 números aqui pra gente. Tá beleza? Vou diminuir de 100 porque a gente não vai enxergar. Vou colocar só 20. Mas de qualquer maneira, se tivesse uma informação para você imprimir 20 números em algum determinado local, não pode pensar de outra maneira a não ser utilizando um laço. Então esse aqui é o for. A função do for é percorrer. É muito utilizado, não tem como você fugir. Existe outro laço também, que é esse aqui, ó. O while. Então o while, ele é enquanto for verdadeiro, faça alguma coisa. Então, por exemplo, entendeu? Então, por exemplo, você tem lá uma situação. Enquanto essa situação for verdadeira, ele vai entrar aqui dentro. Eu uso muito lá o while para poder fazer verificação em select, entendeu? Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo exemplificar um negócio na prática para vocês. Eu gosto de colocar na prática. Eu vou colocar aqui, ó, fd query. Vou colocar aqui rapidinho. Vai ficar meio longo esse vídeo, mas não tem problema não. fd connection tá aqui, tá? Então vamos pegar aqui fd query. Coloca essa query aqui. Clientes, bacana. Clica 2 vezes aqui no meu conexão. Vou abrir aqui Faridac. Isso aqui é uma aula para outra lá para frente, mas eu vou mostrar para vocês já. Eu vim aqui no disco F. Cadê? Escola Database 3.0 aqui. Vou pegar aqui, não sei se esse cara aqui tem informação. Deve ter. Abrir. Username, vou colocar aqui o usuário sysdba. Vou colocar aqui a senha, né? Deixa eu ver. Aqui é o monitor, deixa eu ver, database, username, a password aqui, ó. Master key, né? Protocolo, vou colocar aqui TCP, o server localhost, in. Isso aqui vai ter uma aula explicando. Isso aqui é só para eu poder mostrar para vocês. E a porta é 3050. Acho que é 3030. Se tiver certo, ele vai conectar. Cliquei aqui, ok. Não conectou? Acho que não vai conectar. Não conectou. Acho que é 3050. Teste de conexão, ok. Deixa eu só pausar o vídeo aqui para me ver qual que é a porta, para poder mostrar para vocês. Muito bem, então já descobri o que era aqui, pessoal. Porque é o seguinte, essa máquina aqui, esse Windows 11, eu tenho só o Fireband 2.5 e o 4.0. Eu estava tentando conectar no 3.0, entendeu? Que é a máquina do Windows 10 que eu utilizo para produção. Então por isso que não estava dando certo. Aí eu fui olhar aqui, é o seguinte, que não tem nenhum segredo, era simplesmente apontar para o caminho certo. Porque se eu pegar aqui, ó, o meu banco, eu tenho aqui vários bancos de dados, aqui 2.5, tem o banco 3.0,
tem o banco 4.0. Aí nesse aqui só está instalado 4.0. E a porta não é 3030, que eu coloco o número da versão. Por exemplo, 3025, 2.5, 3030, 3.0, 3040, 4.0. Então aqui está 100% funcionando. Bacana? Então tá aqui, ó, estabelecer a conexão, ok? Não é o objetivo dessa aula mostrar isso aqui, mas eu quero mostrar só para vocês poderem entender do que se trata. Então vou clicar aqui 2 vezes. Vou fazer um select aqui, ó. From pessoa, que é uma tabela do banco, ok? Deixa eu ver se tem no plural, pessoas. Executei. Não tem? Mas beleza, ok. Deixa eu só verificar aqui qual que é esse banco. Deixa eu ver se eu tenho o IB Expert aqui instalado. Tem. Vou clicar aqui, executar, para eu poder mostrar para vocês na prática quando que eu utilizo o ARIO. Então estou aqui 4.0, vamos clicar 2 vezes aqui, vamos ver o que eu tenho aqui nele. Tabelas, produto. Não tem pessoa, mas tem um produto. Pronto, esse aqui vai dar certinho. Produto. Então vou só renomear esse aqui. Não é cliente. Esse aqui você vai usar muito no seu dia a dia. Então produto, vou clicar 2 vezes aqui, ó. Select asterisco from produto. Então tá aqui, ó, executei. Olha o que aconteceu, mostraram alguns produtos para mim. Legal. Então vou pegar aqui e vou mandar adicionar esses campos aqui, ó. Pronto, tá aqui. Agora é o seguinte, vou pegar essa query e vou mandar ativar ela. Tá ativada. Então ela já tem informações dentro dela. Tá beleza? Então quando eu clicar aqui, ao invés de eu usar agora o for aqui, eu vou usar o ARIO. Então, por exemplo, o ARIO é um laço também. Esse laço eu verifico enquanto essa situação aqui for verdadeira, ele entra aqui dentro. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui, ó, memo.lines.add, quem? A query, que é aquela que nós colocou lá, o nome completo. Legal? Então eu vou adicionar o nome dos produtos naquele memo aqui dentro. Então vai adicionar o nome dos produtos aqui dentro, para você entender o ARIO funcionando. Legal. Enquanto, por exemplo, agora aqui é que vai pegar, porque aqui tem que ter uma lógica verdadeira. E que verdadeira é essa? Teve vários conceitos avançados aqui, né, para quem está começando. Então vou colocar aqui, ó, query underline produto ponto. Tem uma função aqui, ó. Essa função retorna booleano, end of file, ou seja, até chegar no fim. Então ela vai chegar no fim. Quando ela chegar no fim, retorna falso. Chegou no fim, retorna verdadeiro. Só que aí você nega aqui, ó. Então você coloca aqui, ó, not. Enquanto ela não chegar no fim, entra aqui dentro. Bacana? Então aqui é assim que a gente usa esse cara. Vamos executar aqui agora. Vamos executar aqui, ó. E vamos clicar. Olha lá, ó. Ele já inseriu aqui dentro. Só que ele está travado. Tá beleza? Vou destravar aqui. Justamente isso aqui eu quis fazer de propósito para você ver. É o erro que mais acontece com a galera. Por qual motivo? Porque aqui você não fez nenhuma regrinha para sair do laço. Tá legal? Então qual que é a regra para você utilizar esse laço? Por isso que esse laço aqui não é muito utilizado por quem está começando, porque as pessoas têm essa dificuldade. Primeira regrinha, você vai pegar essa query e vai mandar avançar cada registro. Então ela chegou no registro, avança para o próximo. Chegou, avança para o próximo. Chegou, avança para o próximo. Que agora ela vai ter... Uma hora ela chega no fim. Quando ela chegar no fim, ela sai do laço. Se você não deixar nunca esse avançar ele sempre fica no primeiro. Então vamos executar aqui agora. Lembrando que já está na memória, né? Então cliquei, olha aqui, ó, ele colocou todos eles. Por quê? Porque ele chegou no primeiro registro, mostrou. Aí esse processinho aqui foi para o próximo. Ele mostrou. Então esse laço, o ARIO, eu vejo muitos cursos na internet ensinando, uma maneira muito bonita assim de mostrar. Só que na prática os caras não dão conta. Quem está começando na prática mesmo no vamos ver, tem problema, porque não dá conta de compreender como que ele funciona. Se você errar e colocar alguma coisa aqui enquanto for verdadeiro e nunca ficar falso, o seu problema começa a dar problema.
Seu sistema começa a dar problema. Então, para quem está começando, o melhor é o for. Comece por ele, aprenda. Entre no ar quando for nessa situação aqui, ó. O vídeo ficou mais longo, eu queria mostrar para você um negócio na prática. Tá legal? Se você pegar aqui, ó, e se você esquecer desse comandozinho aqui, e ele ainda está incompleto ainda. Ele ainda está faltando um detalhezinho ainda que eu coloco. Eu não coloquei aqui para não ficar tão extenso. Então, se você colocar aqui, por exemplo, assim, isso aqui sempre vai ser verdadeiro, essa lógica aqui, ó. Porque ele nunca vai chegar no fim do jeito que está aqui. Então, eu executei aqui, ó, ele está executando, consumindo memória. Vai chegar um momento que o computador trava. Tá beleza? Então, aí você já começava a ter problema. Ah, o sistema está travando, está acontecendo isso. É porque você não implementou de maneira legal. A maneira bem corretinha seria aqui, ó. Você, antes dele aqui, ó, esse mandar ir para o início. Aqui no início, ó, desabilitar os controles. E aqui no final, habilitar os controles. Então esse era o jeito bonito de trabalhar com o I/O. Esse aqui você pode implementar no seu sistema, esses blocos aqui, ó. Toda vez que tiver um bloco que tiver o I/O, você já implementa dessa maneira. Você pega a query, desabilita os controles, porque aí ele não vai ficar dando aquelas piscadas. Você já viu aquele sistema quando o cara quer cancelar um item, lá no final ele percorre a grid todinha? É por conta que isso aqui está ativado. Então se você desabilitar, joga para o início e faz o processo, você nem percebe, porque visualmente não fica dando aquelas piscadas, entendeu? Isso aqui já é um conteúdo que você pode utilizar. Então aqui, ó, executou, você vai perceber que quando você clicar, nem vai aparecer. Olha lá, ó, instantâneo. Ele não vai ficar piscando assim, tipo rolando a barrinha de rolagem. Legal? O vídeo ficou um pouco mais longo, mas é porque eu queria explicar os laços. E eu explico na prática, no que usa no dia a dia. Não estou dizendo que as pessoas explicam errado. Eu é que não gosto dessa maneira. Porque as pessoas explicam as coisas que geralmente dificilmente se aplicam na prática, entendeu? Isso aqui você aplica na prática. Você usa um select do banco, alguma coisa, e utiliza. Se esse conteúdo foi útil para você, se inscreve no canal, comente, curte, compartilha.